É isso, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde a você que nos vê, nos ouve aqui no canal da Paróquia Anglicana de Todos os Santos em Niterói. Eu sou João Aranha. Bem-vindas, bem-vindos à nossa oração da noite. Todas as terças a gente se reúne aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, a partir da nossa tradição, do anglicanismo, do nosso livro de oração comum. Então, como vocês sabem, ou se não sabem, né, acho melhor dizer, bem-vindos, bem-vindas à Paróquia Anglicana de Todos os Santos, em Niterói, Rio de Janeiro. Estamos na rua Doutor Paulo César, 150, Icaraí, ao lado da loja Cresci Perdi. E nossas celebrações são os domingos, às 10h30 da manhã, e às quartas, às 18 horas, oração, louvor e comunhão. Se você quer conhecer mais nossas atividades, nossos trabalhos, sigam-nos nas nossas redes sociais, não somente aqui no YouTube. Todas são Anglicana Niterói. Repetindo, Anglicana Niterói. Tudo junto. Sem acento, sem nada. E aí você vai estar acompanhando, a gente coloca lá as notícias, enfim. Lembrando, a gente vai fazer a nossa oração da noite e a gente vai estar junto, colocando todas as intenções de vocês. Vocês que têm o livro de oração comum podem ir à página 167 no nosso ofício diário ao fim do dia. Caso não tenham à mão, fiquem tranquilas, tranquilos, porque a gente quer que você ore com a gente. Não sei onde você está, nos vendo, nos ouvindo. Acompanhe, ore, entre nesse clima e espírito de oração com a gente. Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos, por suas feridas, cura-nos, por sua morte, ergue-nos, e por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. O salmo do dia é o salmo de número 117. Repetindo, salmo de número 117. É o menor da salmodia, então é bem fácil de achar. Salmo 117. Diz assim: Louvem o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para conosco e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será sempre por todos os séculos. Amém. A nossa leitura de hoje está no livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versos 18 a 24. Repetindo, livro do profeta Jeremias, capítulo 30, versos 18 a 24. Diz assim: Assim diz o Senhor: Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado outra vez. De lá sairão ações de graças e os gritos dos que se alegram. Eu os multiplicarei e não serão diminuídos. Eu os glorificarei e não serão desprezados. Seus filhos serão como antigamente, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá aquele que há de reinar. Farei com que ele se aproxime, e ele chegará perto de mim, pois quem por si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus.
Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu. Uma tempestade passou sobre a cabeça dos ímpios. O furor da ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias vocês entenderão isso. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Aí, pronto. As leituras, desde o último domingo, de Cristo Rei do Universo, elas falam dessa renovação, desse renovo, dos novos céus, da nova terra, do novo tempo e do novo momento. Às vezes a gente pensa em novos tempos como coisas grandiosas, como aqui a gente lê, a restauração desse povo. Mas os processos de restauração das vidas, dos povos, das sociedades, nunca foram algo no estalar de dedos. Nunca foram algo extremamente acelerado, que alguém chegou e falou, vamos mudar tudo. E às vezes a gente vê na sociedade, até por conta do que se coloca, né, de que tudo tem que ser rápido, quase que instantâneo, da forma mais acelerada possível, porque tem que produzir, tem que fazer. E nessa espiral, a gente entra e não entende que os processos de restauração e de libertação de Deus podem até acontecer esporadicamente com relação aos milagres, né? De forma, vamos botar, quase que instantânea. Mas o natural é que seja um dia após o outro. E é essa a promessa de Deus, de que Ele vai restaurar e vai libertar, mas as coisas vão acontecendo a partir do nosso fazer, enquanto cristãos, com a força do Espírito Santo, que é dada para nós, que está em nós e conosco, e por nós. A gente precisa dar valor ao tempo que a gente tem, mas saber que, como diz lá o pregador, existe um tempo para cada coisa. Então, por existir um tempo para cada coisa, tempo de restauro vai passando outros tempos, outras épocas, outras situações. Talvez você esteja precisando de algo de imediato. Talvez você não entenda por que certa situação está acontecendo. Mas o tempo das coisas e da caminhada e do nosso fazer, a partir da força do Espírito Santo em nós, é que vai moldando e vai transformando. Esse Deus libertador e restaurador, como é aqui dito em Jeremias, e também no que a gente não leu hoje, que é Apocalipse, dos novos céus, da nova terra, são promessas que não são vazias. Deus sabe que essas coisas não só vão acontecer, como estão acontecendo. E Deus também dá para a gente um dedinho
uma fração de força para que a gente seja agente dessa transformação, dessa libertação, dessa restauração. Então, quando a gente, por exemplo, tem um ano litúrgico e a gente está no final do ano litúrgico, no próximo domingo, né? Se você está vendo ainda na semana em que essa oração está saindo, o ano litúrgico está acabando, o próximo domingo vamos para o primeiro domingo do Advento. E muita gente acha complicado. Por que vocês vão repetindo ano a ano? Ano que vem, de novo Advento. De novo Natal. De novo Tempo Comum. De novo Quaresma. De novo Páscoa. Por quê? Por que isso acontece? Se não tem Porque nós entendemos que o restauro, o renovo de Deus, vem no dia a dia da caminhada. Quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida em que eu, como ser humano, me esforço, como indivíduo e como comunidade, a seguir os seus preceitos, preceitos de Jesus. Coloco minhas fortalezas a serviço e assumo minhas fraquezas para trabalhá-las e melhorar. É nesse dia a dia que o Espírito caminha conosco. É nesse dia a dia que a Trindade caminha conosco. Porque se todos os dias eu estou esperando milagres, 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 a gente corre o sério risco de se frustrar. Corre o sério risco de olhar para Deus e dizer tudo culpa sua. O Senhor não fez nada. Enquanto, na verdade, as coisas vão acontecendo na caminhada. Que nós possamos viver um novo ano litúrgico, em que a gente possa continuar a trabalhar, a se renovar e ajudar os outros a se renovar. Que a gente não faz o caminho sozinho. O caminho se faz caminhando, mas de mãos dadas, com Deus e com as pessoas que estão ao nosso lado. E é assim que a gente vai. E claro que a gente deseja que milagres aconteçam. Mas nem toda hora acontecem. E às vezes, quando acontecem, não é da maneira que nós imaginamos. Feliz Ano Novo litúrgico. E que a gente entre no advento, na espera do menino que vai nascer, como pessoas que vão se restaurando, renovando, se transformando e sendo sinais dessa restauração, desse renovo e dessa transformação para a sociedade, no chão onde a gente pisa. Amém. As nossas orações de intercessão de hoje, eu oro por todas aquelas pessoas que sempre estão conosco e pedem as nossas orações. Sonilda, Janete, Almerinda, Eduardo, Juarez, Terezinha Paciello. Mas também oramos com gratidão. No último domingo, nós tivemos de volta ao nosso convívio, tocando órgão conosco, o nosso irmão Brian,
que ainda está em tratamento, que ainda está se recuperando, mas tanto ele quanto o Rodrigo estiveram conosco e foi uma alegria enorme pra gente. Então, gratidão a Deus por tudo que passaram e por esse processo de retomada, de tratamento, que o Senhor esteja com eles. Também, do último domingo foi aniversário do nosso irmão Renan, então fica aqui nossa oração pela vida dele, de gratidão, que o Senhor o abençoe cada vez mais. No último sábado, tivemos um encontro diocesano da juventude, lá na paróquia do Meier. Foi um momento também muito bom, muito bom. E que esses laços se estreitem cada vez mais, essa conexão e conexionalidade se estreite cada vez mais pela força do Espírito Santo. Pedimos pela nossa paróquia, todas as necessidades, todas as áreas. Peço também pela minha sogra, dona Sandra, que fará uma cirurgia no mês de janeiro, então que o Senhor vai abençoando ela. Pela minha mãe Solange, que tem sentido a coluna, né, nos tratamentos que ela tem feito. Pelo nosso Brasil, pelo nosso estado do Rio, pela nossa Niterói, que completou na última quinta, no último sábado, 452 anos. Então, abençoe o nosso município, seus governantes, todos os bairros desse local onde nós estamos aí há mais de uma centena de anos. Acho que é isso. Então, vamos orar? Senhor, Pai Santo, Pai amado, até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor nos deu força, nos deu renovo e refrigério, ânimo. Alguns dias são mais fáceis, alguns dias são mais difíceis, alguns dias são mais tranquilos, alguns dias são mais corridos, mas em todos eles nós cremos que o Senhor está conosco, renovando, restaurando, cuidando, caminhando em nós, conosco e por nós. Permanece, Pai, nessa caminhada da vida, trazendo restauro, renovo. Mais do que dizer que queremos novidade de vida, até porque as novidades se mostram a cada pequeno segundo, mas clamamos, Pai, que esses novos céus, nova terra, possam ser feitos a partir daquilo que o Senhor ensina para nós, e nos mostra e nos encaminha. Que sejamos agentes desse renovo, dessa restauração na vida das pessoas. Do restauro e do renovo, a dignidade da pessoa humana. Desde a pessoa que está ao nosso lado, na nossa casa, os nossos vizinhos, e por aí vai. Onde nós estivermos, que sejamos esse sinal. Na caminhada da vida, na caminhada dos dias, na caminhada da existência. Que o Senhor abençoe as pessoas, agradecimentos, situações, necessidades que colocamos aqui, a nossa comunidade de fé, para que o Senhor nos dê força. A cada dia se renova, vai se renovando, vai se desfazendo e refazendo, e nós acompanhamos esse mover do Espírito que sopra onde quer. Nos mova junto, Pai, e nos conduza à tua eternidade, como irmãs e irmãos que desejam e anseiam por um mundo, por um universo de amor, de paz e de justiça. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
agora juntos, façamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou, da maneira que você sabe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oremos. E a nossa oração conclusiva na página 171 do nosso livro de oração comum, e na tela também está. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante sua face e nos dê a paz, agora e sempre. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças rendamos a Deus e graças rendamos a você que nos acompanhou até esse momento. Peço encarecidamente que nos sigam aqui no YouTube e nas demais redes sociais, todas são Anglicana Niterói, para que a gente possa trabalhar mais aqui no YouTube, até, quem sabe, no futuro, a partir do número de seguidores que a gente conseguir. A gente está pertinho do mínimo ali, para a gente conseguir, talvez, colocar os nossos cultos, as nossas celebrações também aqui no YouTube. Tá bom? É isso, gente. Que Deus te abençoe. Uma excelente terça de noite, né? Resto de semana. E que Deus abençoe vocês na caminhada. Um abraço e a gente se vê.